Muito bem, então vamos dar prosseguimento às nossas aulas, aqui com os nossos colegas que nos acompanham no curso presencial, bem como com os colegas que nos acompanham via EAD, no que tange a nossas aulas de direito penal, e o assunto desta aula é sobre os crimes contra a administração pública. O título 11 do Código Penal brasileiro, que vai do artigo 312 até o artigo 359-H do Código Penal, onde aí termina o Código Penal. Muito bem, sobre este assunto nós temos previsto duas aulas. Então, essa aula número 2 e a aula número 3 de Direito Penal, da minha parte no curso, abrangerão este tema, crimes contra a administração pública. Então, me acompanhe aqui. Quando nós abrimos o título 11 da parte especial do Código Penal, se você abrir o artigo 312, lá está escrito assim, ó, título 11, crimes contra a administração pública. Isso quer dizer o quê? Que todos os crimes desse título, que vai do 312 até o 359-H, que vai do artigo 312 até o 359-H, quando esses crimes forem praticados, o bem jurídico ofendido, lesado, é a administração pública. Por isso que o bem aqui jurídico tutelado nesses delitos é a transparência, a lisura da administração pública. Por isso chamados crimes contra a administração pública. Muito bem, me acompanhe. Se você verificar, este título 11, ele é dividido em 4 partes, em 4 grandes capítulos. Quais sejam? O capítulo 1, me acompanhe aí no seu material, está escrito assim, ó, crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, que vai do artigo 312 até o artigo 327. Ou seja, são os crimes funcionais. O que são crimes funcionais? Muito cobrado em prova de concurso. São aqueles crimes onde a condição de funcionário público ela é uma elementar do tipo penal, ou seja, aquele delito, aquele crime, aquele tipo penal somente pode ser cometido por quem for um funcionário público. Nada impedido que haja concurso com terceiros e o terceiro também responderá por aquele delito, desde que ele conheça a condição especial do outro de ser funcionário público, nos termos do artigo 30 do Código Penal, quando você estuda o concurso de pessoas, concurso de agentes. Muito bem. Assim sendo, esses crimes, já passo a palavra aqui do capítulo 1, são crimes próprios quanto ao sujeito ativo. Até porque esses tipos penais exigem, requerem uma qualidade especial para o seu autor. Aqui, no caso, ser um funcionário público. Pergunta? Então é só funcionário público? A colega pergunta se os autores desses crimes somente podem ser funcionário público. Sim, sim. E nós já vamos entrar no conceito do que é ser um funcionário público. Muito bem. Já o capítulo 2, se vocês me acompanharem, está escrito assim, ó, em cima do artigo 328 do Código Penal.
crimes praticados por particulares contra a administração pública. E abrange até o artigo 2, o capítulo 2A. Esse capítulo 2 vai do artigo 328 até o artigo 337D. São crimes praticados, podem ler aí, em cima do artigo 328, que é o capítulo 2, está escrito: crimes praticados por particulares, ou seja, por qualquer pessoa, contra a administração pública. Então, nesse caso, quanto ao sujeito ativo, esses crimes do capítulo 2, do título 11, são crimes comuns. São crimes comuns contra o sujeito ativo. Já o capítulo 3, do título 11, já aqui, ó, o capítulo 3 do título 11, trata dos crimes contra a administração da justiça, o qual integra a administração pública. Ok? Que vão do artigo 338 ao artigo 359. E esse justiça que a lei fala aqui é justiça em sentido amplo, não abrangendo somente o poder judiciário, estrito sensu. Em regra, os crimes do capítulo 3, quanto ao sujeito ativo, são crimes comuns. Qualquer um pode ser o sujeito ativo. Qualquer um pode praticá-los. Em regra. E chegamos finalmente no capítulo 4. Do título 11, que são os crimes contra as finanças públicas, que vão do artigo 359A ao 359H, e são crimes próprios. Por quê? Porque lendo esses tipos penais, colega do ED, colega do presencial, eles exigem uma qualidade especial para o seu autor, ser um gestor público, para poder ser autor daquele crime. Por isso que os crimes contra as finanças públicas, este bem jurídico tutelado, são esses aqui do capítulo 4, do título 11 do Código Penal. Assim sendo, repetindo em aula, sempre quando você estuda crime em espécie para um concurso, tem que saber qual é o bem jurídico ali tutelado, o bem jurídico ali protegido, que na parte especial do Código Penal são os capítulos, bem como os títulos no qual o delito está inserido. Por exemplo, se vem a seguinte assertiva em prova, olhem bem, me acompanhem: o crime de emprego irregular de verbas públicas, artigo 315 do Código, emprego irregular de verbas públicas, artigo 315 do Código Penal, é um crime contra as finanças públicas. Olha a assertiva: o crime de emprego irregular de verbas públicas, que está previsto no artigo 315 do Código Penal, é um crime contra as finanças públicas. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque crimes contra as finanças públicas são outros tipos penais. O do capítulo 4 do título 11 do Código Penal. Ele não é um crime contra as finanças públicas. Ele é um crime, isso sim, funcional. É um crime de funcionário público contra a administração pública. Então, nessa primeira parte da aula, nós apresentamos aqui, nós relembramos aqui aos colegas a estrutura do título 4 para nós podermos estudá-lo, para nós podermos interpretá-lo, ok? Dito isso, vamos então prosseguir. Qual é a nossa ideia? Na aula 2, que é a aula de hoje, desta data,
que o presencial está assistindo e o pessoal do EAD, vamos estudar o capítulo 1 do título 11, durante toda a aula 2. A próxima aula, que é a aula 3, de penal, que está sob meu encargo, aí nós finalizamos o título 11, estudando os crimes do capítulo 2, do capítulo 3 e do capítulo 4, daquilo que é mais relevante. Então, vamos lá. Capítulo 2 do título 11 do Código... Capítulo 1, perdão, do título 11, que são os crimes funcionais, que são os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos contra a administração pública. Muito bem, já que nós estamos aqui diante dos crimes funcionais, e aqui relembrando o colega do EAD, colega do presencial, que crime funcional é aquele crime em que a condição de funcionário público ela é elementar do tipo penal e o bem jurídico tutelado é a administração pública, por isso crimes funcionais. Começaremos aqui a explicação com base no artigo 327 do Código Penal, o último artigo deste capítulo, que nos traz uma norma penal conceitual, que nos traz uma norma penal que conceitua algo. Por isso, norma penal conceitual. Vamos lá? Artigo 327. Que é o último artigo do capítulo 1 do título 11. Diz o seguinte: funcionário público. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, sublinho, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce um cargo, um emprego ou uma função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e sublinha agora, e quem trabalha, artigo 327, parágrafo 1º, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica, própria da administração pública. Parágrafo 2º, muito cobrado em prova. A pena, isso lá do réu na sentença, será aumentada da terça parte, 1/3, lá no cálculo da pena, lá na terceira fase do cálculo da pena. Então, isso é uma majorante, artigo 68 do Código Penal, quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo, os crimes funcionais, forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou de assessoramento de órgão da administração direta, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública ou uma fundação instituída pelo poder público. Muito bem. Então, colega do EAD, colega do presencial, qual é a nossa ideia para uma prova de concurso estilo CESP-UNB, por exemplo? Saber o que é ser funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais. Você não pode confundir o conceito de funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais com o conceito de funcionário público no direito administrativo. Aqui, para nós, no âmbito do direito penal, funcionário público, nos termos do artigo 327 do Código Penal, é toda e qualquer pessoa que mantenha vínculo com a administração pública, independentemente de remuneração, abrangendo, então, os funcionários públicos estrito sensu, estatutários, um analista do Ministério Público da União, um juiz federal, um delegado federal,
um procurador da República, um servidor da Justiça do Trabalho, um soldado da Polícia Militar, um policial civil, muito bem. Bem como os empregados públicos, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, em estatais, né? Em empresas públicas, em sociedade de economia mista, e são regidos pela CLT, para fins penais são considerados funcionários públicos, como o empregado do Banrisul, o empregado do Banco do Brasil, o empregado da Caixa Econômica Federal, o empregado do Transurb, bem como o próprio jurado durante o tribunal do júri, ele é considerado funcionário público para fins penais. Então, se esse jurado, durante um julgamento do tribunal do júri, solicita uma propina para o advogado de um dos réus para votar a favor da absolvição, ele comete crime de corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal. E abrange até mesmo neste conceito o estagiário de um órgão público. Porque o estagiário de um órgão público, ele se insere, ele se amolda no conceito de funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais. Assim sendo, você verifica que esse conceito de funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais é um conceito eminentemente amplo. Eminentemente amplo. E que se você for ver o parágrafo primeiro, ele abrange até mesmo os empregados de uma empresa privada que possui convênio com a administração pública para a execução de uma atividade típica da administração pública. Coloque aí exemplo: empresas distribuidoras de água, de luz. Então, se num determinado município tem uma empresa que é responsável pelo tratamento e a distribuição da água, num contrato com a administração pública, os empregados dessa empresa privada são considerados funcionários públicos para fins penais. Então, no exercício deste emprego, podem ser autores de crime funcional, como, por exemplo, corrupção, como, por exemplo, concussão. Empresas privadas distribuidoras de energia elétrica, como ocorre em cidades da metropolitana aqui de Porto Alegre, no interior. É uma empresa privada que é responsável pela distribuição da energia elétrica local mediante um contrato com o Estado. Ok? Os empregados dessa empresa são considerados funcionários públicos para fins penais, eis que se encaixam, se amoldam no artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. Então, primeira coisa que nós temos que enfrentar é o conceito do que é ser funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais. E mais, se você observar o parágrafo 2º, aqui repetindo, ele traz uma causa de aumento de pena, uma majorante que eu tenho que dominar para efeito de prova de concurso, que diz que quando o autor do crime funcional, quando o funcionário público, autor do crime funcional, se encaixar numa das hipóteses do parágrafo 2º, ele vai ter lá na sentença, no cálculo da pena, na terceira fase do cálculo da pena, artigo 68 do Código Penal, a pena aumentada em mais de 1/3. O cálculo da pena. Isso tem uma majorante para os crimes funcionais. Uma causa de aumento de pena. Muito bem? Então, por exemplo, se um diretor de um órgão público comete um crime de peculato, por exemplo, ele vai ser denunciado pelo Ministério Público
pelo artigo 312, combinado com o artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Leia-se, peculato combinado com o 327, parágrafo 2º. Peculato com a pena aumentada. Peculato na forma majorada. Peculato na forma majorada. Ok? Porque lá na sentença, o juiz, quando estiver calculando a pena do réu, por ser o réu diretor do órgão público, no cálculo da pena na terceira fase, vai aumentar em mais 1/3 a pena do réu, chegando à pena definitiva. Chegando à pena definitiva. Ok? Agora, o que nós temos que lembrar aqui? Apesar de, colega do ED, colega do presencial, os crimes funcionais serem crimes próprios contra o sujeito ativo, crimes de sujeito qualificado, eis que esses tipos penais exigem uma qualidade especial para o seu autor, o particular, e por exemplo a banca CESP-NB cobra muito isso, o particular, aquele que não é funcionário público, que auxiliar o funcionário público no cometimento do crime funcional, sabendo que ele é um funcionário público, responderá pelo mesmo crime do funcionário. Fundamento disso, artigo 30 do Código Penal Brasileiro. Assim sendo, existe possibilidade, como o CESP-NB, por exemplo, já indagou, de um particular, de uma pessoa estranha aos quadros do funcionalismo público, responder penalmente por um crime funcional. Sim, desde que, na hipótese que eu dei, em concurso com o funcionário, sabendo que ele é um funcionário. Porque caso o particular não saiba que o comparsa era um funcionário público nesse caso, aí o funcionário público responde pelo crime funcional e o outro, então, responde por um crime comum, equivalente a este. Até porque a responsabilidade penal no Brasil, ela não é objetiva, e sim subjetiva. Subjetiva. Ok? Dito isso, a colega pergunta que tem que ser em concurso com o funcionário. Sim, sim. Dito isso, vamos revisar então os crimes funcionais. Os crimes funcionais. Depois do 327, voltando para o início do capítulo, vamos para o artigo então 312 do Código Penal, o famoso crime de peculato. Vamos lê-lo? Artigo 312, peculato. É crime de peculato. Apropriar-se, sempre procura localizar o verbo, o núcleo do tipo, a conduta criminosa. Apropriar-se, o funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, conheça os elementares do tipo, móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou, está aqui o segundo núcleo tipo, desviá-lo em proveito próprio à lei. Pena para este crime, em caso de condenação, reclusão de 2 a 12 anos e mais a multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, também constitui crime de peculato, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, sublinha agora, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Muito bem. Então, nós temos aqui, no artigo 312, duas grandes duas grandes formas de peculato. O chamado crime de
Peculato, apropriação, peculato, apropriação. E na segunda parte, ali, o chamado peculato desvio. Peculato desvio. Muito bem. No que consiste o crime de peculato apropriação? Lembrando que todo crime é em regra doloso. É quando o autor, o funcionário, dolosamente está na posse lícita de um valor, de um bem imóvel, seja público ou seja particular, que está na posse dele em razão da função, e ele se apropria. O que é se apropria? Pega para si de forma definitiva ou para terceiro. Esta conduta constitui crime de peculato apropriação. Então, já perguntaram em prova de concurso, para fins de existência do crime de peculato apropriação, o funcionário tem que estar na posse lícita da coisa, móvel, pública ou particular em razão do cargo, e se apropriar. O que é se apropriar? Pegar para si de forma definitiva, com vontade de não mais devolver, ou para terceiro. E nós temos também o peculato desvio, que é quando o funcionário está na posse da coisa, por exemplo, um dinheiro, e ele emprega aquela coisa num outro fim, que não um fim público, um fim particular, para lá na frente ele se locupletar ou locupletar a terceiro. É o chamado peculato desvio. Quando a gente fala de desvio de dinheiro público, o crime é peculato desvio do 312. Eu sou um secretário municipal, estou na posse de uma verba pública para construir um hospital, pago o empreiteiro como se tivesse construído o hospital e ele não construiu e dividimos o dinheiro. Crime de peculato desvio. Ambos, o secretário municipal e o empreiteiro, sabendo então dessa condição dele de secretário, responderão pelo crime de peculato desvio. Cada um vai ter uma pena de 2 a 12 anos. Ok?